Olá pessoal, aqui é o Richard Santos falando diretamente da Moriá International na cidade do Doral, no sul da Flórida. Antes de mais nada, meu muito obrigado à audiência de todos vocês. O vídeo de hoje é o vídeo 2 dessa série de 3 que eu tenho falado sobre essa migração que está de uma maneira muito agitada aqui dentro dos Estados Unidos. Para aqueles que não atentam ao detalhe, migração é quando uma pessoa muda de um estado para o outro dentro do próprio país, tá bem? E o que está acontecendo aqui é o seguinte, pessoal, de um modo geral, está havendo uma troca, um esvaziamento de uma maneira acelerada dos estados cujo governo é democrata, seja o estado como todo, ou até mesmo algumas cidades. E a coisa realmente está tomando uma proporção interessante. Inclusive, eu sugiro a vocês checarem um website que eu tenho aqui embaixo de uma empresa de mudança chamada North American, que vocês vão ver uns dados interessantíssimos do que está acontecendo aqui. E o vídeo de hoje? Bem, o vídeo de hoje é o segundo vídeo da série que eu fiz. Uma porque várias empresas e quase 700 mil pessoas saíram da Califórnia em 2020. Para quem não viu, o link está aqui embaixo. O vídeo de hoje, porque várias empresas e 3,5 milhões de pessoas saíram de Nova York em 2020. E o terceiro vídeo, eu estou trabalhando no título ainda, vai ser em relação a por que eles mudaram aqui para a Flórida. Tá certo? Então, pessoal, o que nós vamos estar falando hoje? Primeiro eu vou falar rapidamente sobre o estado de Nova York, né? Porque muita gente tem uma ideia distorcida sobre Nova York. E depois eu vou detalhar um pouquinho daquilo que eu entendo, do que eu consegui para mostrar para vocês, o que está acontecendo e por que mais de 3,5 milhões de pessoas saíram. Primeiro, vamos falar um pouquinho de curiosidade do estado de Nova York. Antes de mais nada, para matar a curiosidade de muitos, que muitos não atentam a esse detalhe, a capital de Nova York não é Nova York, e sim Albany. Ok? Detalhezinho. E mais, é lá onde fica a residência oficial do governador, que o nome dele hoje é o Andrew Cuomo. E ele é um governador democrata que está numa situação aí, numa calça arriada, numa saia justa tremenda, envolvido com a justiça, onde pesa em cima dele milhares de mortes devido à pandemia, devido à má administração dele, e agora por assédio sexual. Ontem foi a vítima número 6, tá? Ele, inclusive, ele está sendo chamado pela imprensa que tem oposição aos democratas como o Love God. O amor é lindo, não é verdade? E o curioso é que a imprensa aquela mídia podre, comprometida, vendida, ninguém fala nada do cara. É uma coisa interessantíssima. Mas se bobear não vai acontecer nada com ele, porque ele é democrata, tá certo? A gente já conhece um pouco o fim da história, né? O estado em si, ele é muito bonito, muito rico, muito frio. E outra curiosidade interessante do estado de Nova York, que o apelido, ele foi uma das 13 colônias, né, do início dos Estados Unidos. Por isso que o apelido, cada estado aqui nos Estados Unidos tem um apelido, é Empire State, tá? É o 27º maior estado do país, com uma população de quase 20 milhões de pessoas em 2020, fazendo o quarto estado mais populoso. E o mais curioso ainda, pessoal, 2/3 da população estadual vive na área metropolitana de Nova York. É uma loucura, fazendo que seja a cidade mais populosa dos Estados Unidos, tá? E a saber, Nova York, como não poderia deixar de ser, uma das cidades mais populosas do mundo. Nova York é uma cidade muito dinâmica, com vida própria. A cidade, literalmente falando, não dorme. Quem já esteve lá sabe o que é isso. Tem uma cultura própria, lidera disputa com Los Angeles, tendências, né? Quem faz mais, quem faz menos, né? E é uma coisa muito interessante a cidade, para quem nunca visitou, vale a pena visitar. E é lá, pessoal, que tem a Broadway. É lá que tem as cenas de hollywoodiana que eternizaram vários romances, né? O King Kong, né? E nas músicas, né? A famosa música do Frank Sinatra, New York, New York, da época que eu era garotão, do Billy Joel, né? New York State of Mind, né? E para os mais recentes, da época do Jay-Z e a Alicia Keys, né? É o New York Empire State of Mind. Para quem não sabe, nunca escutou essas músicas, os links aqui embaixo. Mas isso tudo, pessoal, podia estar muito bom desde que não tivesse um governo democrata. E para estragar a cidade de Nova York, tem um prefeito chamado Bill de Blasio. Esse camarada já foi intitulado o pior prefeito da história de Nova York. Pessoal, é uma coisa de louco.
E esses dois juntos, um prefeito de uma cidade que tem a maior população do estado, junto com o governador, como diz aqui, é uma receita para desastre, né? E é o que tem acontecido, por isso que o pessoal está vazando. Mas tem uns dados interessantes sobre essa migração, tá bom? Vamos falar um pouco dela para você se posicionar. O que está acontecendo, por que o pessoal está saindo, tá certo? E vamos lá, para vocês terem uma ideia. Quando você vê o porquê que as pessoas estão saindo dessa beleza, dessa história, dessa intimidade com Nova York, a resposta não tem outra, pessoal. É questão política. É resultado de má administração de governos democratas. Ponto. Não se discute. Porque se houvesse uma boa administração, ninguém sairia. Tá certo? E o que leva? Porque se o governo dá de um lado, ele toma do outro. E quando ele tira, faz falta do outro. É natural, é débito e crédito. Agora, você sabe que tem políticos que, né, vários, são mágicos, né? Então vamos lá para vocês terem uma ideia do que é a vida em Nova York. A vida em Nova York é caríssima. Vou fazer um comparativo com a cidade de Miami, tá? Que aqui a Flórida é um estado relativamente barato para morar. E vocês têm um website chamado Numbeo, muito interessante, que vale a pena você visitar, principalmente para quem está pensando em morar aqui, ver o custo de vida, comparação, fantástico, tá bom? Vamos lá, o custo de vida em Nova York, para vocês terem uma ideia, é 29,05% mais caro que em Miami, isso sem contar o aluguel ou qualquer outra forma de moradia. O aluguel de Nova York, em média, é 57,69% mais caro que em Miami. O preço do restaurante, em média, é mais caro 31,14% do que Miami. E a comida? Pessoal, 36,92% mais caro que Miami. Eletricidade, imagina que aqui é tudo ar-condicionado, tá? 28,97% mais caro que Miami. Para vocês terem uma ideia, para manter o mesmo padrão de vida de Miami com Nova York, só para vocês terem uma ideia, tá? O mesmo padrão, as mesmas coisas, desfrutando do famoso American Way of Life. Em Miami você tem que ganhar limpo, depois das taxas, tá? $5.700. Em Nova York você tem que ganhar $8.034,31. Uma loucura. Agora, para vocês terem uma ideia como é que o imposto, né, para chegar nesse net, quanto você tem que ganhar nesse líquido, para vocês terem uma ideia, o imposto de Nova York é pesadíssimo. O imposto lá é pesadíssimo. Agora, no imposto estadual, pessoal, veja bem, no imposto estadual, a tabela de pagamento de impostos é a mesma, de 4% a 8,875%. Façamos uma conta aqui muito rápida. Se você ganhar muito bem em Nova York, para ficar acima um pouco da média, você ganha $80 mil, para o brasileiro pode ser, uau, muito dinheiro, mas aqui, dependendo do seu estado, não é tanto assim não, tá bom? Pense nisso. Você tem que viver no padrão americano, não é viver na clandestinidade, apagando incêndio, entendeu? Se posiciona na cabeça como se mora nos Estados Unidos no padrão americano. Se você ganhar $80 mil por ano, você cai na tabela progressiva, né, de 6,33%. O que você vai ter que pagar ao tio Sam? $5.064. Isso dá um total mensal de $422 por mês. A pergunta é, o que você faria com $422 por mês nos Estados Unidos? Brincando, te dou uma... Aí, você pagaria o leasing de um bom carro. Certo? Vamos lá. Em cima disso, você ainda vai pagar o imposto de renda federal. Então você vê que o peso é muito grande. Com essa confusão toda, pessoal, esse prefeito da cidade de Nova York, o que ele fez? Ele despojou a polícia em quase $1 bilhão. Veja bem, quase um bi. Pessoal, tá faltando tudo, tá um problema sério. Vocês acompanharam no verão o que aconteceu aqui de uma maneira inimaginável de violência contra os policiais, que é um total desrespeito com os policiais da cidade de Nova York. Esse prefeito, em meses, eu não quero entrar em política, falar mais pesado, para não ser mais censurado do que eu já estou sendo, tá? Mas ele destruiu a imagem de Nova York a nível mundial, tá certo? E para vocês terem uma ideia, tá? Isso é muito sério, mas tem uma coisa, um dado muito interessante de uma empresa que ela faz tipo assim um rastreamento de deslocamento de celulares chamado Unicast, o link está aqui embaixo também, que ela falou uma coisa que deixou o pessoal muitíssimo preocupado. Ela diz que saíram 3,5 milhões
de moradores de Nova York. O que aconteceu? Houve um esvaziamento. Com o esvaziamento, os preços dos aluguéis, bum, despencaram. O que aconteceu? Houve uma troca. Ela afirma que houve foi reposto esse número. Como o aluguel caiu muito, aqueles que sonhavam em morar em Nova York, mudaram para Nova York. E mesmo assim, nessa entrada, o pessoal que mudou para Nova York hoje tem baixa renda, ganha pouco e a nível de educação não é tão privilegiado quanto os que saíram. Imagina a consequência futura do que está vindo por aí. Financeiramente, essa empresa diz que houve um déficit de 34 bilhões de dólares só nessa saída dessa população gigantesca. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço o tempo de vocês mais uma vez. Eu fico feliz de vir aqui falar a realidade dura e crua e provar com links, que nem eu sempre falo, contra fatos e dados não existe contestação, tá bom? Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar este canal, que realmente vocês estão acompanhando números, estão vendo o que está acontecendo, mas é a realidade do mundo que nós estamos vivendo hoje, tá bom? E para não fechar o vídeo de uma maneira diferenciada, eu continuo otimista e eu quero que você tenha esse otimismo no seu coração. Não se turbe o vosso coração, tá certo? Saiba que o melhor está por vir. E possa Deus te abençoar, possa Deus te guardar e possa Deus abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família e teus negócios. Até a próxima.